Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Imagina a cena. Dia 25 de abril, uma aeronave com um design super esquisito decola de uma pista lá em St. Louis, voa por umas 2 horinhas e pousa. Parecia só mais um voo de teste rotineiro, né? Aquele tipo de coisa que nem dá as caras nas manchetes. Mas, na verdade, o que a gente está vendo com o MQ-25A Stingray é simplesmente uma das mudanças mais drásticas na aviação naval americana das últimas décadas. O que será que esse drone tem de tão especial? Fica a pergunta: como que uma máquina voadora que não carrega um míssil sequer, nenhuma bomba, consegue revolucionar a guerra no mar? A resposta é até engraçada de tão simples, mas é absurdamente crucial. Ele é, basicamente, um posto de gasolina voador. E por mais que isso soe meio sem graça num primeiro momento, é exatamente essa função modesta que promete devolver para a Marinha dos Estados Unidos uma capacidade de combate que foi sumindo silenciosamente nos últimos 20 anos. E o que foi que se perdeu? Bom, para entender isso, a gente precisa falar sobre o tal do buddy tanking. Com o fim da Guerra Fria, a Marinha tomou umas decisões de corte de gastos que acabaram deixando a frota sem aviões-tanque dedicados. A solução improvisada foi usar os melhores caças que eles tinham, os FA-18 Super Hornets, para fazer esse trabalho sujo. Eles simplesmente penduram uns tanques de combustível nesses caças de elite, o Super Hornet decola super pesado, voa até um ponto específico lá no alto e transfere esse combustível para outros jatos. Uma gambiarra que virou padrão. Só que essa dependência cobrou um preço altíssimo. Hoje em dia, de 20% a 30% de todos os voos do Super Hornet numa ala embarcada típica são totalmente desperdiçados só para reabastecer outros aviões e não para combater. Faz as contas com a gente. Em um porta-aviões que leva uns 44 caças de ataque, a gente está falando de 9 a 13 jatos de altíssima tecnologia que não vão para o combate real todo santo dia só para servir de frentista para os colegas. Isso tira recursos essenciais de missões de ataque e defesa aérea. A real é que o Super Hornet é um caça fantástico, ele domina os céus. Mas na hora em que ele é rebaixado a um mero caminhão-pipa voador, ele vira um desastre estratégico e financeiro. A gente está literalmente usando a ponta da lança como se fosse um equipamento de suporte nos bastidores. E por que isso é um negócio tão ruim? Pensa no valor, $70 milhões. Esse é o preço de um único Super Hornet. Pegar um equipamento militar sensível e caríssimo desses e botar para fazer papel de posto de combustível é um desperdício absurdo, principalmente quando a gente coloca na balança o custo gigantesco por hora de voo dessa máquina. Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. E o problema não é só financeiro, não. Tem uma limitação estrutural bem séria aí. A estrutura de um Super Hornet foi feita para aguentar mais ou menos 6.000 horas de voo útil ao longo da vida. O grande detalhe é que decolar na configuração máxima de peso, carregando 5 tanques de combustível externos, força a estrutura do caça ao extremo. Isso consome a vida útil do avião muito mais rápido do que uma missão de combate normal. Ou seja, os caças estão quebrando antes da hora. E olha como a matemática da carga também não ajuda nem um pouco. Um Super Hornet adaptado para reabastecer leva umas 13 toneladas de combustível no total. Parece muito, né? Mas não é. O caça queima uma quantidade enorme desse combustível só para conseguir chegar no ponto de encontro lá no céu. Aí ele precisa guardar uma boa reserva para ficar orbitando e ainda precisa de mais combustível para conseguir voltar e pousar em segurança. No final das contas, ele só consegue transferir de fato umas 4 toneladas para os caças da linha de frente. É uma conta que simplesmente não fecha. Como foi que a gente chegou nesse buraco tático? A história explica. Durante a Guerra Fria, a Marinha tinha aviões-tanque dedicados, mas com os cortes de orçamento depois do fim das tensões, o caça Sturm foi aposentado em 97. O S-3B Viking deu tchau em 2009, e nada entrou no lugar. Essa deficiência ficou lá crescendo por anos, até o Pentágono acordar para a vida. Em 2016, eles olharam para um projeto de drone furtivo de ataque e falaram: esquece, a gente precisa de reabastecimento urgente, criando o programa CIBARS. Logo depois, em 2018, a Boeing arrematou o contrato de 800 milhões para transformar essa ideia em realidade. O que nos traz direto para a nossa próxima sessão, o MQ-25A Stingray, e a engenharia por trás dessa solução naval. Bora conhecer melhor as entranhas dessa máquina, começando pelo puro tamanho da fera. O Stingray não é um daqueles drones pequenininhos, não. O bicho é gigante. São 15,5 metros de comprimento. Com as asas abertas, a envergadura chega a incríveis 23 metros, batendo de frente com o E-2D Hawkeye, que é a maior aeronave nos porta-aviões. Mas o grande truque de mágica para caber no navio lotado é o sistema de asas dobráveis, que diminui a largura para cerca de 9,5 metros.
Sem esse detalhe vital, seria impossível guardar o drone naqueles convéses apertados. Agora, abrindo o capô, a gente encontra um motor turbofan da Rolls-Royce. É aquele mesmo motor super confiável que a gente vê em jatinhos executivos ou no gigantesco drone Global Hawk, gerando mais de 10.000 libras de empuxo. O design tem uma cauda em V bem clássica, mas o que chama atenção é a furtividade. Ele não é totalmente invisível aos radares, mas tem um design stealth bem inteligente. A tomada de ar do motor, por exemplo, é perfeitamente embutida na fuselagem, blindando as pás giratórias da turbina para dificultar o rastreio pelos radares inimigos. Só que ser durão no ar não basta. Ele tem que sobreviver ao oceano. E as adaptações navais são intensas. O sistema de transferência de combustível fica embaixo da asa esquerda, no clássico esquema de sonda e cesto. Ele também vem com uma torre de vigilância infravermelha retrátil, além de trens de pouso brutalmente reforçados para aguentar as pancadas da catapulta e as paradas violentas nos cabos do convés. E isso sem falar nas pesadas camadas de proteção anticorrosiva. Afinal, a água salgada devora metal vivo se não tiver proteção, né? Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E agora a gente entra no impacto estratégico de tudo isso, revolucionando a ala embarcada. A regra do jogo da Marinha para o MQ-25 é estrita e implacável. Ele precisa voar para longe, ficar lá por muito tempo e entregar uma carga absurda de mais de 7 toneladas de combustível para um grupo de 4 a 6 caças. E tudo isso operando a uma distância assustadora de 500 milhas náuticas do porta-aviões. É uma meta ousada que muda completamente a matemática de uma guerra no Pacífico. Imagina um salto no alcance operacional na prática. O raio de combate padrão de um Super Hornet partindo sem o apoio de um drone dedicado morre ali na marca de 450 milhas náuticas. Mas quando a gente coloca o Stingray na equação para dar apoio, bum, o braço de ataque do porta-aviões estica para incríveis 800 milhas náuticas. É quase o dobro do alcance letal. Isso permite que a frota consiga projetar poder de muito mais longe, mantendo os navios caríssimos bem a salvo das defesas costeiras inimigas. E vai muito além do alcance. Tem a ver com o puro volume de fogo. Quando a gente libera os Super Hornets daquela função chata de ficar distribuindo combustível, a ala embarcada ganha na hora entre 10 a 12 surtidas reais de combate a mais por dia. Isso impulsiona o poder efetivo de combate da ala em até 30% do dia para a noite. E o mais incrível? Eles conseguem esse bônus de letalidade sem precisar adicionar nenhum caça novo na frota. E as maravilhas continuam, justamente por ele ser um sistema não tripulado. Sem a necessidade de manter um piloto descansado lá dentro, o Stingray simplesmente não sofre com fadiga. Ele pode ficar voando em órbitas de espera por mais de 12 horas sem reclamar. E mais, lembra daquela câmera infravermelha retrátil? O drone não fica inútil quando não está distribuindo combustível. Ele aproveita essas 12 horas lá em cima para agir como um olho mecânico gigante, fornecendo inteligência constante e vigilância diária para o comando. Claro que essa mágica toda não sai de graça. A Marinha Americana quer construir uma frota dedicada de 76 aeronaves MQ-25. Cada unidade vai custar cerca de 180 milhões de dólares para os cofres públicos, com um investimento total projetado na casa dos 13 bilhões de dólares. É indiscutivelmente caro. Mas não fazer isso. O custo em combate real, numa guerra de verdade, seria infinitamente maior. O que nos traz aquela velha máxima que os comandantes sempre repetem: a logística vence guerras. É muito legal ver caças brilhantes fazendo manobras radicais nos filmes, mas possuir a infraestrutura de apoio robusta que mantém essas máquinas voando é o que realmente separa um exército letal e vitorioso de um que fica simplesmente encalhado e vulnerável no mar. Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!